Tudo muda o tempo todo. E de acordo com a Ayurveda, quanto mais consciente você for e estiver dessas mudanças e de como o seu corpo é afetado por essas mudanças, mais saúde você terá ao longo da sua vida. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está chegando aqui comigo nesse sábado, começo de primavera. Na aula de hoje, eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre o que a Ayurveda diz sobre a primavera. Quais as melhores condutas, quais os melhores alimentos, quais as melhores práticas e as melhores escolhas que a gente pode fazer nessa nova estação que chega aquecendo os nossos corpos e eliminando tudo aquilo que ficou eliminando tudo aquilo que ficou acumulado durante essa estação do inverno. Vai chegando por aqui, vai compartilhando a live com quem você sabe que precisa ouvir isso. Lembrando para você que está aqui comigo no Instagram que eu tô ao vivo também lá no YouTube, caso você queira me ver numa tela maior. É só entrar no canal e a live vai estar por lá. Eu vou dar aqui um golinho de água e a gente já vai começar. A primavera vem chegando e com ela muitas pessoas começam a ficar doentes, muitas pessoas começam a ter aí suas otites, rinites, sinusites e todas as outras ites possíveis, e as pessoas começam a se perguntar: por que, meu Deus? Por que eu fico doente nessa época? E a Ayurveda está há 5.000 anos te dizendo: você fica doente nessa época porque você não cuidou do seu corpo durante a transição da estação. Então, hoje eu quero falar com você sobre a perspectiva da Ayurveda sobre a primavera de um jeito um pouquinho mais nerd. Muita gente sabe que a Ayurveda é uma ciência medicinal que tem mais de 5.000 anos. O primeiro livro que a gente tem datado, escrito sobre a Ayurveda, tem aí seus 3.500 anos. E o livro mais recente, que é o Ashtanga Hridayam, tem aí os seus 1.500 anos. A Ayurveda vem de uma fonte muito antiga, que até então, até o primeiro livro, que foi o Charaka Samhita, né, que foi escrito aí há 3.500 anos atrás, essa medicina, essa ciência era passada na palavra, por parampara, né? Então, a Ayurveda, ela tem aí uma vida muito longa, então já foram muitas estações de observação por parte dessas pessoas que mantêm esse aprendizado vivo e sempre se atualizando. E eu quero fazer hoje uma coisa diferente da que eu fiz até então aqui nas nossas aulas, que eu quero ler com vocês um pouquinho do Ashtanga Hridayam, sobre a parte que ele fala da primavera, porque eu acho que é muito importante que a gente sempre tenha consciência da onde que está vindo o nosso conhecimento, da onde que a gente está bebendo, qual é a fonte que a gente está bebendo dessa água. Então, pouca gente sabe que a gente tem aí uma sequência de livros que nos indicam claramente o que a gente deveria fazer ou não, digamos assim. A gente tem aí uma série de livros, né, clássicos, milenares, literalmente, que é onde está a fonte desse conhecimento que a gente compartilha por aqui diariamente. Então, eu quero ler com vocês um pouquinho aqui. Ó, esse aqui é o Ashtanga Hridayam, que eu leio, tá? Ele é bem fácil de ler, assim, uma coisa super tranquila, sabe? Pra você ler assim numa sexta-feira à noite. Então, uma coisa super tranquila. Então, se você tem curiosidade, se você nunca teve a oportunidade de ler os clássicos, hoje aqui eu quero compartilhar com você um pouquinho do que está escrito nesses textos clássicos e pouco a pouco eu vou comentando o que está escrito aqui para a gente ir desenvolvendo e aprimorando o nosso conhecimento sobre a Ayurveda e sobre a primavera. Então,
Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que o sistema de observar as estações dentro da Ayurveda é um pouco diferente. Ao invés de observar como 4 estações fixas, né, que a gente tem aqui, por lá eles dividem as estações entre solstício de norte e solstício de sul. O solstício do norte sendo o mais quente, que compreende ali o verão, compreende ali as estações chuvosas e compreende o começo do inverno. E a gente tem o solstício de sul, que é o final do inverno, a primavera e ali o começo do verão, né? O verão de fato. E o solstício de norte, o solstício... Me embalarei todo aqui. O solstício de norte é o outono, as estações chuvosas e o começo do inverno. E o solstício de sul é a primavera, o final do inverno e o verão. Tá? Uma bagunça, uma bagunça. Esse povo é tudo doido. Mas o que importa mesmo é a primavera, que vem depois do inverno. Então, o que a gente encontra aqui? No Ashtanga Hridaya, no verso, qual que é esse verso aqui? 18 do capítulo 3, a gente tem o Ritucharya, que seria Ritu, estação, season, né, a estação, e o Charya seria a rotina. Então a gente tem dentro do estudo de Ritucharya as rotinas sazonais, a gente tem ali bem descrito cada estação. Então aqui no verso 18 do Ashtanga Hridaya a gente tem o kapha que ficou aumentado e acumulado durante o extremo inverno começa a se liquefazer pelos raios de sol quente da primavera. Isso enfraquece o nosso fogo digestivo, causando vários adoecimentos. E, assim, o kapha agravado precisa ser rapidamente pacificado por vários meios. Então, basicamente, o que a gente está lendo aqui, né, o que está sendo nos dito é que durante o inverno, kapha dosha, que é aquela mistura de água e terra, denso, pesado, lento, frio, ele vai sendo acumulado ao longo do inverno, porque o inverno, né? As coisas tendem a ficar um pouco mais rígidas, um pouco menos móveis, um pouco mais estagnadas, um pouco mais presas e paradas dentro do nosso corpo. E aí, esse kapha dosha, que já é pesado, denso e lento, vai se agravando. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo que está chegando por aqui. Então, esse kapha dosha, ele vai se acumulando e ele vai aumentando dentro do nosso corpo. Assim como lá no topo das montanhas, a neve vai se acumulando porque vai caindo, vai nevando, vai nevando, vai nevando e não tem calor e aquela neve vai se acumulando e vai se densificando e vai se unindo e vai se transformando naquela neve, né, naquela camada grossa de neve que a gente tem. E aí, deixa eu arrumar uma coisinha aqui, pronto. E aí, a gente começa a entrar na primavera. E quando a gente começa a entrar na primavera, os raios de sol que antes no inverno estavam sendo cobertos por uma camada grossa de nuvens nos protegendo, começa a atingir o nosso corpo muito mais direcionado, assim como ele começa a atingir o topo dessas montanhas que acumularam neve. O que acontece? É a mesma coisa que acontece no nosso corpo, que acontece na natureza. A Ayurveda é o estudo através da observação da natureza e do nosso corpo e de como eles se relacionam. 5.000 anos de observação. Então, a gente compreende que, da mesma forma que esses raios de sol começam a bater no topo das montanhas e liquefazer essa neve que ficou acumulada para que ela então possa se derreter e correr até os rios e chegar até o mar, todo esse kapha dosha que acumulou e aumentou dentro do nosso corpo deveria também se liquefazer e ser eliminado através do nosso gasto energético, através da nossa urina, através do nosso suor, através das nossas fezes.
Então o nosso corpo ele começa a mobilizar muitas coisas que estavam sólidas, paradas, estagnadas dentro dele. Só que se os canais de eliminação não estiverem livres, não estiverem com as suas vias liberadas, o que acontece? Todo esse muco, todo esse acúmulo, todo esse peso, toda essa densidade que ficou acumulada ali dentro do corpo, ela tenta ir por um lugar, só que ela encontra um bloqueio. E o que ela faz? Ela desvia do seu caminho original. Então, ao invés de ser eliminada através daquele canal, ela desvia e vai para outros lugares, invertendo o seu movimento natural. O que pode acontecer? Esse excesso de muco, ele pode, ao invés de ser eliminado para baixo, ele sobe, e aí dá rinite, dá sinusite, dá otite, dá várias coisas, né? Pode dar aí alguns problemas de pele, nos pita doxa, pode dar uma infecção de urina, pode dar uma constipação, pode dar um ressecamento de pele, pode dar várias coisas. Porque se o nosso corpo não está conseguindo eliminar aquilo que ficou acumulado e densificado dentro dele, esse material que estaria sendo eliminado, ele está indo para lugares aonde ele não pertence. E aí começa o processo de adoecimento. Por isso que a transição é tão importante. Se a gente pular um pouquinho aqui os versos, né, do Ritucharya, a gente tem ali que no último verso do capítulo 3 do Ashtanga Hridaya, para quem não entendeu ainda, estou lendo aqui com vocês um dos livros clássicos da Ayurveda para a gente entender um pouco mais sobre a primavera e sobre quais as melhores condutas que a gente deveria seguir. No verso 58, a gente tem lá os últimos 7 dias da estação com os primeiros 7 dias da próxima estação são considerados Ritu Sandhi, que é o período de transição climática. Nesse período, a pessoa deveria fazer uma troca de regime gradual, pois assim isso perpetua saúde. Uma troca de rotina, de escolhas alimentares, de práticas muito brusca vai levar a um processo de adoecimento. Então, o que a Ayurveda nos diz? Que durante 14 dias a gente vive uma transição. Há 10 dias atrás eu dei essa mesma aula lá dentro do movimento Ayurveda, com um pouco mais de detalhes, mas dei essa mesma aula lá no movimento Ayurveda. Por quê? O ideal é que durante 14 dias, 7 a 10 dias antes da estação realmente mudar. Então hoje é primavera, começa a primavera, mas a primavera já começou faz 10 dias. Há 10 dias atrás o sol já estava batendo muito mais forte do que antes. Já tinha muito menos nuvem no céu. A incidência de chuva, aqui na Bahia, né, onde eu moro, já diminuiu consideravelmente. Então fazem aí pelo menos uns 10 dias que a gente já está na transição da primavera. E pelos próximos 7 a 10 dias a gente vai continuar nessa transição de clima, de tempo, né? Um monte de coisa acontecendo aí, um monte de enxurrada, inundação, um monte de coisa acontecendo, que é essa transição, aonde os raios solares começam a derreter aquilo que ficou estagnado, acumulado, solidificado, para que essas coisas comecem a se mobilizar. Então a gente começa a ver tufão, a gente começa a ver enxurrada, a gente começa a ver alagamento e todas essas coisas que a gente sabe que acontecem durante essa estação. Então a Ayurveda está nos falando num livro de 1500 anos atrás exatamente a mesma coisa que a gente continua vendo que acontece com a gente nos dias de hoje. Então, depois aqui, né, no verso 19, no Ashtanga Hridaya, a gente tem aqui algumas práticas que Kapha Dosha pode ser pacificado, né? Que é através de enemas, através de náusea, que é pingar óleo de gergelim no nariz,
ingerir alimentos que são leves, secos, fazer exercícios físicos, fazer massagens com pós, tipo pó de farinha de grão de bico, de baixo para cima, fazer massagem com os pés e depois de tomar banho, passar no corpo pastas de cânfora, de sândalo ou de açafrão. Isso tudo são formas de pacificar o excesso de Kapha-dosha, que é lento, denso, pesado e oleoso dentro do nosso corpo, e direcionar esse excesso para que ele, enfim, seja eliminado. Então, vocês estão vendo que eu estou com um pouco de muco aqui? Estou com um pouco de muco? Esse muco é o que está sendo liquefeito através desse calor que está aumentando e daquilo que veio da primavera. Se eu não eliminar esse muco adequadamente, eu vou começar a ficar com rinite, com sinusite, com otite ou com alguma outra coisa. Inclusive, ontem eu acordei com um pouco de otite depois que eu fui surfar. Então, já me é um alerta aqui que, opa, tá rolando um acúmulo de muco nessa parte superior da minha cabeça. E aí eu vou entrar com algumas práticas para que esse muco seja mobilizado e seja devidamente eliminado. Senão eu vou ficar aqui, né, saturado na minha cabeça, vou ficar pesado, vou ficar né, embotado de muco que não está encontrando o seu caminho de eliminação adequado. Então, dentro da visão da Ayurveda, na primavera, é um momento que a gente deveria cuidar de limpar, de desobstruir os nossos esrotas, os nossos canais de eliminação, para que esses não fiquem estagnados e não impeçam o livre movimento daquilo que precisa ser retirado do nosso corpo, que é o excesso de Kapha-dosha, principalmente. É muito comum que as pessoas saiam do inverno ressecadas, porém com um acúmulo de gordura, um acúmulo de coisa untuosa, só que não uma boa untuosidade que é fluida, que é móvel, uma untuosidade que é pesada, densa, estável e pegajosa e rígida. Então, quando a gente junta essas duas combinações, por quê? Porque as pessoas se exercitam menos, bebem menos água, não fazem oleação, tendem a comer alimentos mais gordurosos, mais pesados, só que não mudam a sua rotina diária, a sua rotina alimentar para se adequar a isso, então acabam acumulando mais do que deveriam. O ideal é que a gente faça, durante essa transição, períodos de detox, de eliminação, períodos de exercício físico um pouco mais vigoroso, saunas caseiras para mobilizar tudo isso que está estagnado, investir em algumas especiarias um pouco mais picantes, investir em alguns preparos que não sejam tão pesados, que não sejam tão difíceis de serem digeridos, porque, como a gente viu no primeiro verso, essa saturação daquilo que está sendo derretido dentro do nosso corpo, isso pesa no nosso fogo digestivo, isso pesa no nosso Agni. Então, na primavera, no inverno, o nosso fogo digestivo ele está forte, ele está potente. E aí, até o verão, ele lentamente ele vai caindo na sua potência. Como seria a sauna caseira? Você toma um banhão bem quente, sem molhar a cabeça, mas bem quente, com bastante vapor, e aí você se seca rapidinho, com o corpo ainda quente, e entra embaixo de 2, 3 cobertas até o seu corpo suar a rodo, para você suar bastante mesmo. Você faz assim uma sauna caseira de uma forma bem eficiente, aumentando a temperatura do seu corpo e dessa forma fazendo com que tudo isso que é frio, seco e pesado e denso fique um pouco mais maleável quando você esquenta. É tipo aquela manteiga que tá dura na geladeira e você passa com a faca quente ali que você esquentou na boca do fogão, que aí você consegue derreter ela e eliminar ela adequadamente, tá? Olha só que interessante. Bebidas alcoólicas e vinhos feitos de cana-de-açúcar, uvas e mel, que são consumidos de uma forma deliciosa, né? Devem ser consumidos junto com amigos, tá? Temperados com
o toque da sua amada, charmosa e graciosa com os seus belos olhos. Tá? Então a gente tem aqui no Ashtanga Hridaya a indicação de que nessa época bebidas alcoólicas de cana-de-açúcar são indicadas em moderação para serem consumidas junto com os seus amigos num belo dia de sol. Por que isso? Porque a bebida alcoólica, ela é quente, ela é penetrante e ela pode ajudar a esquentar e mobilizar mais aquilo que está parado e estagnado dentro do nosso corpo. Sabe aquela diarreia que a gente tem depois de tomar um vinho ou uma bebida, uma pinga, né? Uma coisa ali da cana-de-açúcar? Sabe aquele calor que a gente sente, aquele quentão que a gente sente? Então, por exemplo, tomar literalmente um quentão, por exemplo, não é de todo mal, não é de todo mal. Que a gente está utilizando uma bebida alcoólica temperada, né, com especiarias que tem uma potência quente, uma potência penetrante, uma potência que vai mobilizar aquilo que pode estar parado e estagnado dentro do nosso corpo. Então, a única estação onde é indicado o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos clássicos é a primavera. Tá? Então, podem beber aí um shotzinho de cachaçinha que não vai fazer mal para ninguém. No verso 23 a 25, né, a gente encontra ali que as horas do dia devem ser passadas com felicidade, contando histórias nos parques, né, junto com a fragrância harmoniosa das flores e as árvores nos mostrando as suas exóticas e belas flores. Sendo resfriados pela brisa sudeste, cercados por riachos e rios, né, e água. E assim sendo abençoados, né, sendo ofertados aqueles raios solares meio escondidos pelas nuvens, mas cada vez mais potentes e presentes com menos nuvens. Então a gente deveria se abrigar desses raios de sol embaixo das árvores para que esses raios solares não nos atinjam diretamente e nos enfraqueçam, né, da forma que a gente sabe que os raios solares diretos enfraquecem o nosso corpo, enfraquecem o nosso Agni. A terra, em um lugar onde a terra parece ter sido salpicada por pedras preciosas e assim gerando um brilho, aonde a melodia das músicas dos cucos reverberam e em lugares românticos, aonde a gente poderia fazer amor com abundância. Essa é uma tradução livre aqui que eu estou fazendo, ao mesmo tempo que eu estou lendo, eu estou traduzindo para você, mas é mais ou menos isso que a gente tem aqui no Ashtanga Hridaya. Então, basicamente, ele está dizendo assim: encontre um lugar onde você tenha uma brisa, onde você esteja abrigado dos raios diretos do sol, porque esses devem começar agora a ser evitados durante a primavera e o verão, pois a incidência direta deles no nosso corpo enfraquece a nossa capacidade digestiva. Então você se abrigue do sol em algum lugar com uma brisa do sudeste, onde você possa ouvir os rios correndo, a melodia dos cucos cantando, em um lugar tão belo em que você faria amor com abundância junto com a sua amada, tá? Então, a gente tem aí o Ashtanga Hridaya nos mostrando que a gente basicamente deveria estar se protegendo do sol e começando a aproveitar mais os momentos na sombra para que a gente não fique enfraquecido graças a essa extrema potência dos raios solares que começam a ganhar força devido à baixa incidência de nuvens da primavera e, consequentemente, do verão. Então, é basicamente isso que o Ashtanga Hridaya nos diz. E para finalizar, o dormir durante o dia e consumir alimentos com predominância de sabor doce, amargo, azedo e pesado e
resfriante do nosso corpo e muito untuoso, muito pegajoso devem ser evitados. Então, alimentos que têm predominância de sabor doce, que são muito pesados e, consequentemente, resfriantes do nosso corpo e que sejam muito pegajosos, devem ser consumidos com menos frequência, pois esses aumentam capa doxa. Então, na teoria, a gente deveria consumir alimentos mais leves, mais frescos, né? Frutas cozidas, mas ainda assim a gente deveria continuar estimulando o calor do nosso corpo. A gente não precisa resfriar o nosso corpo completamente. A gente deveria continuar consumindo alimentos de potência amargo, picante e adstringente, pois esses não diminuem tanto o fogo digestivo assim, mas continuam trazendo uma certa mobilidade para aquilo. Então, os adstringentes vão ajudar a formar um bom bolo fecal para serem eliminados. O picante vai ajudar a trazer o fogo e a penetrabilidade para que as coisas sejam movidas dentro do nosso corpo. Então, basicamente, o que eu li aqui com vocês agora foi a partezinha de primavera dentro do Ashtanga Hridaya, que nos diz claramente que durante essa estação de transição entre o frio e o calor, o nosso fogo digestivo começa a se enfraquecer e então a gente deveria se proteger mais da exposição solar, porém a gente ainda está passando por uma transição e toda transição coisas precisam ser eliminadas, tá? Então, coisas precisam ser eliminadas. Se essas coisas não estiverem adequadamente com os seus canais abertos para que essas possam ser eliminadas de dentro do nosso corpo, essas tomarão caminhos contrários e ficarão acumuladas e estagnadas em lugares em que a gente não gostaria que elas estivessem, nos levando a certos tipos de adoecimento. O que a gente deveria fazer então? Não se alimentar com a mesma rotina alimentar que a gente estava tendo até então no inverno. Consumir alimentos que sejam sim de potência quente, que sejam sim de potência penetrante, que sejam sim de potência leve, mas que não aumentem esse kapha dosha, que não aumentem esse muco dentro do nosso corpo. Então, entre comer uma lasanha cheia de queijo, cheia de carne, cheia de massa, cheia de molho de tomate, você pode, por exemplo, comer, vamos dar um exemplo besta assim de macarrão, você pode comer, por exemplo, um nhoque, você pode comer, por exemplo, aqueles macarrãozinho pequeno, capelete, né? Que é recheado ali com carne, com um molhozinho de tomate, mas que vai ter consideravelmente menos queijo e menos carne. Nessa transição de estação é o ideal que a gente diminua tudo aquilo que aumente o muco dentro do nosso corpo. Então, se a gente consumir muito laticínio, muita coisa pesada, muito ultraprocessado, muito chocolate, isso vai aumentar ainda mais o kapha dosha dentro do nosso corpo e esse a gente precisa lembrar que ele precisa ser eliminado. Então agora a gente quer mover as coisas para fora. O que move as coisas para fora? E já respondendo essa pergunta que fizeram aqui no Instagram de quais chás bons para a gente tomar nessa época. Todo chá que for quente e penetrante é bem-vindo nessa estação, principalmente se você tiver muco, que é o que acontece com praticamente a maioria das pessoas. Então, um chá de gengibre, um chá de cardamomo, um chazinho de funcho, um chazinho de funcho com cardamomo e com funcho, cardamomo e cominho. Ótimo chá para tomar durante essa estação, tá? Gustavo, eu quero tomar alguma coisa que seja doce, quente e móvel. Você pode tomar um leite, um copo, metade leite, metade água, que você vai cozinhar ele com algumas especiarias, tipo uma canela, um cravo, uma pimentinha do reino, e você pode consumir isso. Você pode fazer a mesma coisa com leite de tâmara, por exemplo, que vai ajudar a nutrir seu corpo, mas ainda assim vai ajudar a movimentar as coisas aí por dentro. A ideia
da Ayurveda, que ela nos traz aqui, é que a gente não gere mais acúmulo, que a gente continue fortalecendo o nosso fogo digestivo, que vai pouco a pouco ser enfraquecido devido ao excesso de calor, que a gente dê conta de eliminar tudo que ficou acumulado durante a estação do inverno dentro do nosso corpo e que a gente ajude esse movimento através de uma alimentação que seja rica em sabor amargo, sabor picante, sabor adstringente e que a gente faça exercícios físicos vigorosos para que o nosso corpo gaste energia e se movimente e se mobilize. Água morna ao longo do dia é uma ótima opção para quem tem constipação, para quem tem rinite, sinusite. Fazer oleação com óleo de gergelim dentro das narinas nessa estação, sempre morno esse óleo, é uma boa opção também. Fazer massagem com pós, caso você não esteja com um excesso de ressecamento interno, e isso você consegue observar na sua língua, consegue observar na sua pele, no seu cabelo. Caso você não esteja com ressecamento, você pode fazer massagens com uma farinha de grão de bico, por exemplo, sempre começando dos pés para a cabeça, para retirar o excesso de oleosidade. Então, se chega nessa estação, você sente que está com muito muco, sente que a pele está muito oleosa, a cara está muito oleosa, o cabelo está muito oleoso, você pode fazer uma massagem com pó de farinha de grão de bico, que vai ser uma ótima para você, vai ajudar a puxar esse excesso de muco, de untuosidade do seu corpo. Agora, caso você esteja ressecada, mas ainda assim esteja apresentando sinais de constipação, enrijecimento, aí o ideal é que seja feito uma eliminação, né? Por isso que vocês vão ver aí agora muita gente oferecendo semana detox, dieta detox e processos detox, porque na visão da Ayurveda, as estações de transição que a gente, né, chama aí de primavera e outono aqui no Brasil, são estações ideais para que a gente faça essas eliminações e essas purificações corporais, certo? Então, essa é a visão da Ayurveda na primavera. A gente deveria tomar cuidado com aquilo que a gente come, a gente deveria tomar cuidado com aquilo que a gente faz, a gente deveria tomar cuidado com a exposição solar, a gente deveria tomar cuidado para não dormir de dia e dormir bem durante a noite, a gente deveria tomar cuidado para mudar a nossa alimentação diferente daquela que a gente estava fazendo no inverno. Caso contrário, as chances da gente sofrer com processos de adoecimento é gigantesca. Caso você tenha chegado tarde demais para assistir toda a aula, ela vai ficar gravada e salva aqui no Instagram e vai ficar salva também no YouTube. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. A live de hoje vai ser um pouquinho mais curtinha. Eu queria trazer um pouquinho esse momento nerd para a gente ler um pouquinho os textos clássicos juntos, porque é importante a gente resgatar esse conhecimento também. Lembrando que o Movimento Ayurveda está aberto para você que quer estudar e aprender a Ayurveda da forma mais simples e objetiva possível. O link está na bio, se você quiser conhecer um pouquinho mais. E em breve trago novidades aqui sobre o Ayurveda na cozinha. Tamo junto, gratidão, é nóis, beijos, 1000.